Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma viagem pelo cérebro em casa, não se esqueçam. Hoje a minha convidada especial é a Camila Paes Horácio. Camila é fono, em Portugal terapeuta da fala, e nós hoje vamos falar sobre a importância da linguagem para o processo de avaliação e como é que se pode fazer esta avaliação também, principalmente em crianças numa idade muito mais avançada, quando eles chegam até já mesmo até à fase da adolescência, em que existem muito poucos recursos para fazer essa avaliação. Vamos falar sobre isto, deixe-se ficar desse lado porque não pode perder. Camila, muito obrigado por ter aceito este convite. Estou a entrevistar uma profissional, mas além da profissional estou a entrevistar a amiga Camila e muito obrigado por tudo e por estar aqui connosco. Bom dia a todos, bom dia Rafael, eu agradeço esse convite, me sinto honrada. Além de um excelente profissional, é um grande amigo também. E hoje vamos falar um pouco sobre a avaliação da linguagem nas crianças um pouquinho mais velhas, já entrando na adolescência. Muito bem, Camila, muito obrigado mais uma vez por estar connosco. Eu começo exatamente esta nossa conversa por lhe perguntar qual é a importância que a linguagem tem num processo de avaliação. Uma criança que chega com uma queixa, por exemplo, de leitura e escrita, qual é que é a importância de avaliar a linguagem como um todo, e já vamos explicar de que áreas é que estamos a falar, que importância que a linguagem tem neste processo? A linguagem, ela vai ser importante desde o momento da aquisição dela e depois no desenvolvimento, porque se essa criança tem uma linguagem adequada, provavelmente ela terá um desenvolvimento adequado e adquirirá a leitura e a escrita. Se ela tiver qualquer dificuldade, seja na aquisição ou no desenvolvimento da linguagem, ela pode ter alguma dificuldade para a alfabetização e também, consequentemente, para as demais habilidades que são necessárias para a leitura e a escrita. Camila, é importante dizer também aos pais que também nos estão a ouvir e que não dominam tanto este assunto, que quando nós estamos a falar de linguagem não estamos a falar de fala, não é? Portanto, há muito esta confusão. Sim, a questão da linguagem é esse desenvolvimento, é o contexto que a criança está inserida, vai envolver o desenvolvimento da cognição, a estruturação do pensamento, a interação que ela tem com o outro, o meio que ela está inserida e a hereditariedade, o conteúdo que essa criança aprendeu e ela vai conseguir significar, atribuir significado sobre isso. A fala já é uma situação diferente, onde eu posso saber falar, eu posso não ter trocas na fala, uso os fonemas corretamente, mas eu não tenho domínio sobre aquele assunto, eu não sei explicar sobre o que eu quero falar, eu não tive essa habilidade, esse contexto, essa possibilidade dentro de uma das áreas, porque são várias e nós já vamos falar sobre elas, dentro de uma das áreas da linguagem, é muito característico as crianças chegarem com alguns sinais muito evidentes de alteração de linguagem, não é? A Camila pode dar um ou outro exemplo sobre isto, assim, muito rapidamente? Algumas crianças a gente percebe que não falam, mas tem o desenvolvimento vem se desenvolvendo. Então, provavelmente, eu posso ter alguma interferência, seja ela auditiva, seja ela de outra área. Isso é uma possibilidade. Mas isso é na fala, não é? Isso é na fala. Isso, Estava já a dizer na da fala. linguagem, naquelas áreas da linguagem que nós conhecemos em avaliação, há crianças que trazem sinais muito evidentes de alterações da linguagem, não da fala, mas da linguagem. Há um ou outro que são muito característicos, não é? O que é que nós podemos dar enquanto exemplo aos pais que nos estão a ouvir, por exemplo? Essa criança, primeiramente, ela pode não conseguir ter essa interação com a família, ela pode também não conseguir falar sobre aquilo que ela quer, no sentido de não só a fala, como você referiu, mas ela não consegue atribuir significado, Por ela exemplo, não consegue... nesse exemplo que a Camila está a dar, acontece muito, por exemplo, crianças que são bons falantes, não é? Portanto, que não têm nenhum problema na questão da fala, mas que depois quando se lhes pede assim, então explica-me como é que foi o teu dia, por exemplo, não é? Uma coisa tão simples quanto isto. E eles não conseguem explicar. E às vezes vem muito aquela ideia de aqui um problema de memória, porque ele nem sequer se lembra do que é que fez ao longo do dia, mas não, ele efetivamente lembra-se, a memória está lá, mas depois há aqui fatores que impedem que ele consiga explicar. Claro que isso depois traz também alterações ao nível da memória semântica,
ok, e aí já entrávamos noutro caminho. Mas temos aqui crianças que efetivamente não conseguem explicar o seu dia porque em termos de linguagem, não é? Em termos comunicativos, isso está efetivamente alterado. E essa é uma das características que aparece muito. Depois também há uma que eu acho muito curiosa, não é? Crianças com problemas também na linguagem, muitas vezes não compreendem, por exemplo, as ironias, não é? Isso já tem a ver com a questão da pragmática, por exemplo, não é? Não compreendem a ironia, por vezes não compreendem nenhuma frase simples. Ou, como você disse, vão para a escola e não conseguem recontar nada para essa família. Por vezes não conseguem nem fazer uso de uma palavra-chave, por exemplo. E a família também fica um pouco ansiosa com essa situação, porque não consegue saber realmente o que aconteceu na escola com o filho ou até em um passeio, porque essa criança não sabe recontar, ela não sabe nem dizer o que realmente ela fez, em coisas simples, em pequenas etapas. Há uma alteração também nessa sequencialização, a criança por vezes não consegue contar na ordem que isso aconteceu também. Isso causa, né, na família uma angústia muito grande. Eu também, a gente sempre aquela etapa, vamos esperar mais um pouco? O que será que está acontecendo? Há aquele clique que depois às vezes não dá, não é? Exatamente, não dá o clique e essa criança, mesmo pequena, ela já começa a dar sinais para a gente que ela não está se desenvolvendo de forma adequada, Claro. de acordo com os marcos do desenvolvimento da linguagem, desde o balbucio, e aí você vai para as pequenas palavras e as demais etapas. Camila, quando nós falamos efetivamente de linguagem, quais são as áreas que a Camila, depois nós vamos perceber que a Camila criou uma bateria de avaliação, que é a Balin, nós já vamos falar sobre ela, uma bateria de avaliação para exatamente avaliar estas questões da linguagem. Quais são as áreas prioritárias a serem avaliadas quando avaliamos linguagem? Ou seja, quando não estamos a falar exclusivamente de fala, mas que estamos a falar da linguagem no seu todo. A linguagem precisa ser avaliada dentro de grandes áreas que já são de domínio e muitos estudiosos já estudaram essas etapas. Não é? Portanto, já estão validadas. Exatamente, já estão validadas, que seria a organização semântica e a lexical, a fonologia, a morfossintaxe e a pragmática. Seriam essas grandes áreas para serem avaliadas dentro da área da linguagem. Para todos que nos estão a ouvir, quando nós falamos efetivamente de linguagem, nós estamos a falar, ver se eu me lembro do que a Camila disse, organização semântica e lexical, da morfossintaxe, da questão fonológica, da questão pragmática. É disto que estamos a falar. Exatamente. Esqueci de alguma? Não entendi. Se eu me esqueci de alguma. Não se esqueceu de nenhum, mas é claro que a memória, assim, mas dentro dessas é que a gente vai fazer várias etapas que serão avaliadas dentro dessas 4 grandes áreas. Muito bem. Dentro da sua prática clínica, ao longo dos anos, foi sentindo esta dificuldade no processo de avaliação, não é? E então, até que houve uma altura que a Camila teve a ideia de fazer o quê? Sim, dentro da minha prática, eu senti essa necessidade. Nós temos instrumentos muito bons e validados para a população brasileira dentro da área da linguagem para crianças menores. Sim. E são já muito utilizados, então o que se era realizado e com essa orientação dentro dos próprios instrumentos de avaliação, que se fosse utilizado para... A experiência clínica, desculpe só interromper, Camila, e a experiência que nós temos aqui também na clínica é que chegam muitos adolescentes, não é, com 16 anos, por exemplo, 15 anos, a quem nunca foi feito um diagnóstico de alteração de linguagem, nestas áreas que nós acabámos de referenciar há 2 minutos atrás, precisamente porque não havia instrumentos para que isto fosse avaliado e também porque muitas vezes coloca-se para segundo plano esta avaliação da linguagem e que tão bem os terapeutas da fala sabem e devem fazer, não é? Ou os fonos devem fazer, ou seja, porque isto, antes de nós avançarmos aqui um bocadinho, Camila, isto faz-me fazer aqui uma pergunta que é, quando uma criança chega com uma alteração de leitura e escrita, porque é que nós devemos avaliar a linguagem? Já me explicou que é porque realmente ela tem que ser avaliada, não é? Porque há coisas da leitura e da escrita que podem estar alteradas por haver uma alteração da linguagem. Então isso faz-me depreender que
um diagnóstico de dislexia ou de um transtorno deve ser feito por exclusão, avaliando também a linguagem? Sim, a gente precisa avaliar todas essas etapas da linguagem, porque como você disse, uma criança com uma dislexia, ela precisa ser avaliada a linguagem, independente das etapas que ela esteja, seja uma criança menor ou uma criança maior. E a nossa avaliação de linguagem vai realmente fazer um diagnóstico diferencial em relação a isso. Uma criança com TDL, por exemplo, eu não posso, né, diagnosticá-la com dislexia. Ok. Uma criança que tenha um transtorno da linguagem, ela não pode, severo, não é? Neste caso estamos a falar Sim, severo, ela pode ter uma alteração numa dessas áreas e não ser considerada severa e pode ter dislexia da mesma forma, não é? Portanto, quando nós exatamente. temos um transtorno da linguagem, uma perturbação da linguagem mais severa, ou com características muito mais marcadas, que tragam uma influência na leitura e na escrita, efetivamente, é importante que este diagnóstico seja feito por exclusão para não lhe atribuirmos um diagnóstico de dislexia erradamente. Portanto, eu estou aqui a reforçar isto Exatamente. mais do que uma vez, porque é importante para quem nos está a ouvir que isto fique claramente percebido e claramente entendido. Está bem? Ou seja, a linguagem é importantíssima de ser avaliada para que não se atribuam diagnósticos de dislexia errados. Está bem? Pronto, agora voltando, retomando aqui o fio condutor que nós tínhamos, a Camila teve então uma ideia enquanto fono, que foi trabalhar algo para estas idades mais avançadas, foi isso? Sim, exatamente. Frente ao que eu havia falado, eu senti essa necessidade de instrumentos que pudessem avaliar a linguagem dentro dessas áreas para crianças a partir de 11 anos de idade ou que já estivessem dentro do ensino fundamental 2, como nós dizemos aqui no Brasil. Mas isso é Dentro ótimo. da Não existia nada que avaliasse estas áreas que falámos para estas idades, não é? Exatamente. Dentro das idades menores, isso tem uma grande repercussão e já é muito utilizado. Agora, para crianças com essa idade, a literatura nos traz pouquíssimos estudos em relação a isso, com essa validação aqui no Brasil também, e até no cenário internacional. Por Então, isso, agora é o pensamos. momento de eu ir compartilhando alguns slides que a Camila preparou, eu vou compartilhando e nós vamos podendo conversar ao mesmo tempo, porque, entretanto, vou aqui compartilhar, que é mais fácil assim. Ora bem, aqui, vamos lá. Porque a Balin surge exatamente com o propósito de... Aqui está, ora bem, pronto. Eu acho que agora já dá para ver, já é visível, não é? Sim, sim. A Balin surge exatamente com o propósito, temos aqui as várias capas da Balin, depois a Camila vai fazer o favor de nos explicar isto, e portanto a Balin é uma bateria de avaliação da linguagem de 11 a 16 anos de idade. Isso é fantástico para estas idades, não é? E para os profissionais que trabalham com estas avaliações. Exatamente, porque você pode avaliar de 11 até os 16 anos de idade, já com um instrumento fidedigno para para essa idade cronológica, o que não acontecia, que se adaptava-se os instrumentos com idade menores. Dessa forma, nós Nessa conseguimos... adaptação, o que se fazia era só uma análise qualitativa, não é? Não havia uma análise... Exatamente. Sim, porque não havia uma validação para a idade que se propunha. Por isso que a Balin veio para nos auxiliar neste sentido, para que as Então, é importante. crianças mais velhas pudessem ter essa avaliação. Esta bateria está, portanto, validada à população brasileira. Exatamente. Essa bateria ela foi validada para a população brasileira e já está em uso. Muito bem, perfeito. Camila, então é a altura de eu perguntar quais são os objetivos. Eu posso projetar também os objetivos, não é? Da Balin, se calhar é mais interessante. Pode, sim. Podemos falar um bocadinho sobre estes objetivos da Balin, ou seja, no fundo aquilo que norteou o seu trabalho na validação desta bateria? Exatamente, como nós havíamos comentado, era primeiramente para desenvolver um instrumento que tivesse avaliação fidedigna das funções linguísticas, o uso efetivo da linguagem como fator de exclusão
para a leitura escrita. Esse foi o objetivo maior. Depois consegui oferecer um instrumento validado para avaliação da linguagem para jovens a partir do ensino fundamental 2. Tem crianças que entram aqui no Brasil aos 10 anos no ensino fundamental 2. Então, é necessário também tomar um pouco de cuidado e analisar. Ela está validada por idades ou está validada por anos de escolaridade? Validada por idade, de 11 a 16 anos. Ótimo, muito bem. Então, porque tenho crianças que podem, né, estar avançadas em relação à idade, mas ela pode ser, a criança está no 5º ano, mas ela tem 11 anos, por exemplo. Aqui no Brasil, ela ainda estaria dentro do Fundamental 1, mas ela pode, sim, participar e realizar essa avaliação. Eu estou a reforçar esta questão exatamente porque, independentemente de ele já estar no Fundamental 2 ou não, se ele já tiver realmente 11 anos, ele já pode ser avaliado com esta bateria porque está validada pela idade e não pela escolaridade. Muito bem. Exatamente. Pode ser avaliado dentro de um ambiente clínico ou escolar. Essa bateria, ela não foi, né, ela não é restrita ao fonoaudiólogo. Pensamos nisso para que os outros profissionais que têm essa competência, como os psicopedagogos também e neuropsicopedagogos, também pudessem fazer essa avaliação. Um outro objetivo é avaliar Eu presumo que quando, por exemplo, o psicopedagogo avalia com esta bateria, é importante que, se os resultados derem indicadores de alteração de linguagem, que ele faça sempre o encaminhamento para o fono fazer uma avaliação dentro desta área. É importante dizer isso. Exatamente. A gente, né, aqui no Brasil tem um contexto de equipe multidisciplinar dentro de um mesmo espaço físico, onde isso já é compartilhado, caso o psicopedagogo trabalhe em um ambiente físico diferente, mas ele precisa ter esse acesso aos profissionais que atendem essa criança e fazer esse compartilhamento. Sim, se há uma alteração de linguagem, o fonoaudiólogo vai auxiliar nesse processo para poder depois trabalhar essa etapa. É importante que se perceba que o psicopedagogo não vai dar o diagnóstico de TDL, não é? Quem vai dar o diagnóstico de TDL ou da perturbação da linguagem, no caso de Portugal, será o terapeuta da fala ou a equipa multidisciplinar, não é? Portanto, não será o psicopedagogo que, baseado neste resultado, vai dizer que a criança tem um TDL. Portanto, isto só para se perceber a aplicação, não é? Se eu estiver a deduzir corretamente, quando o profissional que não é fono aplica esta bateria e se há indicadores para a alteração da linguagem, então esta bateria para esses profissionais é uma espécie de rastreio para a linguagem, não é? Exatamente. Enquanto para o fono ou para o terapeuta da fala vai ser uma bateria que servirá de diagnóstico, é isto? Exatamente, Rafael. Para o fonoaudiólogo ou terapeuta da fala, como é em Portugal, ele vai servir no diagnóstico e conduta. Se não, o não fonoaudiólogo, psicopedagogo, neuropsicopedagogo fizer uso, ele vai rastrear e realizar os encaminhamentos necessários. E também já adiantando, porque a nossa bateria ela é por etapas. Então, o psicopedagogo também tem algumas etapas que ele tem condição de fazer uma análise e depois compartilhar e discutir os achados com o fonoaudiólogo. Muito bem, perfeito. Então, discutidos os objetivos da Balin, vamos falar de que áreas é que ela está dividida, não é? Vamos lá. Exatamente, eu tinha comentado de 4 grandes áreas dentro da avaliação da linguagem, mas aqui nós escolhemos 3 grandes áreas que já são muito estudadas e que contemplam essa parte. A análise da pragmática, ela tem outros instrumentos que já podem complementar essa avaliação. Dentro da Balin, nós temos a avaliação da organização semântica e lexical, que ela contempla 9 exercícios e depois uma pontuação para cada área. Na avaliação morfossintática são 4 exercícios e na fonológica 3 exercícios. No total, a Balin contempla 16 exercícios, sendo que em cada exercício tem os seus próprios itens e as suas etapas. Cada um dos exercícios, ou seja, a área, por exemplo, esta área A, que é a avaliação da organização semântica e lexical, tem 9 exercícios que se subdividem, é isso?
Exatamente, 9 exercícios que se subdividem e vão poder avaliar cada item separadamente. Por exemplo, o profissional verifica que tem a dúvida que a sua criança pode ter uma alteração na organização semântica e lexical, por exemplo. Ele pode avaliar primeiro essa área. Ou seja, o profissional não precisa de avaliar todas as áreas, pode avaliar só uma destas áreas, A, B ou C? Sim, ele pode avaliar individualmente cada área, depois ele pode fazer uma reavaliação e um comparativo, e em outro momento ele pode avaliar as demais áreas. Por ser uma avaliação mais extensa, ela pode também ser subdividida em seu momento de avaliação. Bem, Camila, vou voltar aqui um bocadinho atrás ao primeiro slide, para a Camila nos poder mostrar como é que é constituída a balinha. Agora eu vou interromper o compartilhamento, que é para a tela aparecer melhor, para que as pessoas possam ver, e depois eu já volto a compartilhar. Então vamos lá. Como é que ela é constituída? A balinha é constituída, vou mostrar até aqui para vocês, de alguns cadernos. O primeiro caderno é o caderno de normas e validação, que é o que eu sempre sugiro que seja lido no todo. Que quase nunca se faz, não é? E, portanto, quase nunca se faz, exatamente, Rafael. Só que, exato, a balinha tem muitos detalhes. Então, esse caderno precisa ser lido no todo, onde tem até a fiabilidade, toda a análise estatística que foi realizado para validação na população brasileira. Aqui também vai ser explicado como você deve proceder, o ambiente né, tirar os ruídos, o ambiente, o posicionamento desse adolescente, tudo isso é explicado dentro das normas e da validação. É um caderno um pouquinho maior, né, como a gente pode ver, mas aqui tudo vai ser... Não apetece ler, mas que tem que ser lido. Okay? Exatamente. Convém ser lido. É a minha solicitação, para que o profissional tenha segurança na sua aplicação, a necessidade da leitura com realmente muito afinco, para que tire todas as dúvidas. Após a leitura, onde, né, terá todo o protocolo e explicação, a Balin também inclui o caderno de aplicação de provas, né, onde, né, pode ser verificado. Este caderno ele vai ter todas as provas aqui, como, né, havíamos explicado. Por exemplo, na primeira, que é a avaliação semântica e lexical, por exemplo, nós temos a primeira prova, que é o reconhecimento e identificação semântica de palavras. E dessa forma, o profissional vai seguindo com a orientação. Esse é o caderno que fica com o profissional, certo? Exatamente, esse caderno fica com o profissional. A balinha, ela é uma avaliação da linguagem oral, então o profissional vai ler todas as instruções para a criança. Por isso, novamente, a necessidade da leitura do caderno de normas, até para usar boa articulação, a questão dos barulhos, do quanto você vai... A criança precisa ter muito acesso a você. O outro caderno que contempla, após o caderno que você vai aplicar, ao mesmo tempo você vai anotar no protocolo individual de respostas. O protocolo serve para quê, então, Camila? O protocolo individual de respostas, você vai anotar a pontuação, né? Aqui, o exemplo para vocês da balinha. Então, por exemplo, vou avaliar a organização semântica e lexical, prova 1. Já tem todos os itens com os gabaritos. Isso é feito manualmente, não é? Manualmente. Primeiro no caderno de... Exato. No caderno de respostas, primeiro o profissional, a criança vai dar feita a pergunta, a criança nos dá a resposta e a gente coloca a pontuação, tá? A pontuação vai seguir dentro se a criança acertou, ela tem uma pontuação de 2 pontos. Se ela aceitou parcialmente, 1 ponto, ou se ela não conseguiu, 0. E vai fazer toda a anotação. Esse aqui é o nosso único caderno onde se autoriza a cópia, porque você pode utilizar com vários pacientes. De ficar a comprar permanentemente Exatamente. as folhas de registro. Essas pode fotocopiar, não é?
Sim, essas tem autorização para a fotocópia e antes você já vai fazer essa preparação antes da aplicação com o seu paciente. É importante que já fique tudo organizado para que você, né, tenha realmente a atenção da sua criança, do seu adolescente durante esse processo. Esse é o caderno de respostas. Também fizemos, tem a questão do gabarito. Oi? Essa avaliação que faz com a Balin, ela é feita oralmente, não é? Já explicou que é feita oralmente, mas ela tem o recurso a imagens, por exemplo. Sim, ela tem o recurso a imagens, que é o nosso caderno de figuras. Boa, caderno de figuras e frases, tá? Esse caderno, ele já, né, vem todo contemplado dentro tá dando para ver, Rafael? Dentro da sequência. Só a meio para ver uma imagem, por exemplo? Sim, por exemplo, uma figura aqui. Ok. Tá? E já está na ordem também de aplicação. Ok. Tá? Então, na ordem de aplicação, o caderno já está estruturado. A Camila pensou em tudo, não é? Nessa facilidade de organização do trabalho, a pensar nos seus colegas para terem um trabalho. Exatamente. Porque a importância dessa organização, você precisa estar com domínio, com segurança, para que a criança possa compreender o que você vai oferecer para ela, e já essa organização, essa sequência vai facilitar também a sua análise posterior. Bem, perfeito. Esses são os 4 cadernos que compõem a Balin, mas não é só isso. Então, esse não é só isso, tem aí qualquer coisa assim de especial. Isso quer dizer o quê, Camila? Sim, tem algo muito especial que foi importante nesse processo. É claro que tivemos um auxílio muito importante, Dr. Rafael Pereira, nesse sentido, porque é um amigo, um profissional excelente, ainda muito criativo neste sentido. E também queríamos, né, facilitar os nossos colegas profissionais, porque sabemos que a análise já precisa ser uma análise minuciosa e ainda a elaboração de um relatório também. Então, o que fizemos? Só para aqui acrescentar, na verdade, Camila, quando a Camila nos apresentou a bateria, eu achei a bateria muito bem conseguida e, na verdade, não sendo eu fono, acabei por pedir a opinião a outros colegas da área, dentro da área da fonoaudiologia, que de facto a consideraram um instrumento muito interessante e muito válido para obter estes resultados. Mas, na verdade, considerando que eu também sou autor de algumas baterias de avaliação, não dentro desta área, mas da leitura, da escrita, das pré-competências, da matemática, e o que eu procurei sempre fazer foi facilitar um bocadinho não, facilitar quase totalmente a vida aos meus colegas sempre, não é? Porque eu, enquanto profissional da área, sei, quando aplico uma bateria, onde é que eu sinto mais dificuldade. E, na verdade, nós sentimos dificuldade quando aplicamos uma bateria pela primeira vez, pela segunda, pela terceira vez. O mecanismo de aplicação depois adquire-se e a coisa flui naturalmente, não é? E a dificuldade na aplicação vai. Agora, a maior dificuldade está sempre na produção do relatório, na análise e na interpretação destes dados, não é? E, portanto, foi Exatamente. Aqui que eu sugeri à Camila, porque não, já que tem esta bateria tão bem estruturada, produzir algo baseado, e isto é importante não esquecer, em termos quantitativos, está sempre baseado nos percentis que se obtêm de acordo com a análise estatística. Agora, esse percentil, inevitavelmente, ele corresponde a uma análise qualitativa, não é, Camila? Sim, exatamente. Então, eu aceitei muito bem essa sugestão do Rafael e desenvolvemos essa etapa de como seria a plataforma online. Então vamos lá aqui compartilhar para mostrar às pessoas e aos colegas como é que isto funciona. Portanto, já está aqui o PowerPoint outra vez. Portanto, basta aceder, dentro da bateria vem Sim. todas as orientações para aceder ao site, portanto ao link onde devem aceder e para colocarem uma senha, não é? Portanto, e associarem a sua senha ao e-mail, não é? E é importante comentar, Rafael, que essa senha é uma senha vitalícia. Ela não precisa de renovação.
O profissional adquiriu a bateria, ele tem essa senha que guarde com muito cuidado e ela é vitalícia, pode fazer uso com todos os pacientes. Quando coloca aqui a primeira senha, quando entra com a senha que vem na bateria, tem a possibilidade de mudar essa senha ou não, não é? Mas quando mudar para uma coisa que se lembre com mais facilidade, pelo menos preferencialmente. Portanto, vai pedir para se cadastrar. Depois de cadastrado, o que é que vai acontecer? Vai entrar sempre com o e-mail e com a senha da bateria ou com a sua própria senha que alterou, não é? E ao entrar, o que é que vai acontecer? O profissional vai entrar, acessar e depois ele já vai poder iniciar uma nova avaliação. Então, aquilo que você já avaliou dentro e foi anotado dentro do protocolo de respostas, ele vai fazer essa transposição para a plataforma online, que está dividida de acordo com as áreas avaliadas e de acordo com cada prova. Ao colocar... país, não é? Sim, a gente aqui, Diga, Camila, diga. Como a qual consoante, né, tem a sua residência em Portugal e tem vários instrumentos dentro dessa situação, a gente precisa acessar o país. No nosso caso, na Balin, vamos clicar no Brasil. Ok. Eu deixo só aqui a ressalva em relação à de Portugal, não é? Ao apertarem o botão de Portugal, que esta análise deve ser sempre feita qualitativamente e não quantitativamente, ok? Portanto, considerando que ela não está ainda, há de estar em breve, mas que não está ainda validada à população portuguesa, convém que a informação que se coloca no relatório seja apenas uma análise qualitativa, dizendo que foi por referência à bateria tal que fizeram essa análise, ok? Isto é importante. E depois o que é que vai acontecer? Eu se calhar vou aqui mostrar na prática, eu acho que isto não estava previsto, mas eu acho que se calhar é muito interessante se fizermos desta forma. Então eu vou muito importante, Rafael. Vou aqui compartilhar, eu acho que é de facto importante. Ora bem, onde é que está? Só um minuto, Camila, perdão, porque eu ainda estou a tentar perceber mais ou menos estes compartilhamentos, considerando que eu tenho este problema. Por isso que Rafael nos causa sempre aquele amor a que tem a profissão. Sempre traz coisas novas para nós. É assim que aprendemos mais. Então, neste momento, estão a ver o quê? A tela já está ou não? Sim, já está. Mas aqui não aparece. Deixa eu ver. Então, se eu apertar aqui... Não, é aqui. Enganei. O que é que estava a aparecer, Camila? Estava a aparecer a segunda tela, onde já a bateria de avaliação de linguagem para iniciar a avaliação e colocar os dados do seu paciente. Mas assim é mais fácil. Agora está diferente, não é? Sim. Pronto. Ou seja, quem tiver as várias senhas de acesso às nossas baterias vão ter aqui os outros instrumentos. Vão ter a Paddle, só da avaliação da leitura e da escrita. Neste caso eu tenho aqui os meus, com os pacientes. Mas eu tenho aqui uma bateria de avaliação de linguagem, certo? Dos 11 aos 16 anos, e eu vou apertar aqui e vou criar uma nova avaliação. E aqui está, ele abre a avaliação, tem aqui o nome do técnico, certo? E portanto, vocês conseguem ver o meu mouse daí? Consigo. Pronto, perfeito. O que é que vai acontecer? Eu tenho a data da avaliação, eu vou colocar o nome, vou colocar Camila Paz Horácio, vai ser avaliada, Camila. Sim. Camila Paz Horácio, vou colocar feminino e vamos imaginar que a data de nascimento ora estamos em 2020, vamos pôr 2004, ok? Sim. Portanto, ok. E vamos colocar uma data anterior para ainda não ter 16 anos, ok? Portanto, está ali na transição dos 15 para os 16, Sim. Acho que é isto. E temos a possibilidade, por causa da validação, de colocar escola particular ou escola pública, certo? Pública. Eu faço salvar. E ao salvar, eu tenho então o quê, Camila? Quer explicar? Sim. Aqui a gente está dentro da área da avaliação da organização semântica e lexical, como é indicado ali na etapa. Ao lado você já tem o nome da prova, número 1, reconhecimento e identificação de palavras e as demais provas. Sim. Essa é a primeira, reconhecimento e identificação, e aí você, dentro dessa avaliação, nós temos 9 provas.
na etapa número 1, Vamos você vai imaginar para... que a criança acerta, vamos colocar aqui como certo, não é? Sim, se ela acertar, você vai colocar certo, o sistema automaticamente atribui já o valor, né, para cada item. O sistema automaticamente faz a atribuição do valor, não é? Da pontuação certa, da pontuação Exatamente. legal e da pontuação errada, não é? Somos nós que damos esta Isso. informação. E, portanto, é baseado naquele caderninho que a Camila mostrou, onde se registra manualmente, que eu vou passar para aqui os resultados. Tem um ícone só aqui, Rafael, onde está escrito resposta. Aqui é sempre importante, que vocês vão ter já lido no manual, colocar a resposta da criança, uma vez que você, né, isso já vai também direcionar a reabilitação de algo que a criança não saiba, ou como ela foi evoluindo, e até depois para o comparativo em um momento de reavaliação. Então, significa, por exemplo, aqui nesta área A1C, não é? Portanto, área A, certo, 1, pergunta C. Vamos imaginar que ele devia ter respondido carro e respondeu caminhão, por exemplo. Vamos imaginar. Sim. Então eu vou registar aqui que a resposta foi errada e que ele registou e que ele respondeu caminhão, certo? É isso? Certo. Exatamente, porque dentro da avaliação da linguagem, a resposta que a criança dá nos traz muitos conhecimentos, e para depois você poder realmente analisar e colocar isso dentro da sua proposta terapêutica e até na reavaliação. Aqui, por exemplo, na F, ele deveria ter respondido casa e respondeu, sei lá, cama, por exemplo. Estou aqui só a... Tá? Só para vocês perceberem como é que isto fica no final. Vamos imaginar que eu faço o registro todo, eu faço o salvar e automaticamente o sistema passa para a etapa 2, que é a atribuição de classes semânticas, ok? E por aqui poderíamos continuar, não é? Se eu decidir não continuar e decidir, portanto, voltar à etapa anterior, não é? Portanto, aqui onde é que é? Aqui, se eu quiser ir voltar lá à etapa 1 para corrigir alguma coisa, eu posso fazê-lo, não é? Eu não sei se vocês viram como eu fiz, fui aqui e voltei atrás. Okay? É importante sempre, quando você já tiver certeza, verificar que as respostas que você colocou foram as que o seu paciente lhe trouxe, salvar antes de passar para a próxima tela. Para seguir, não é? Pronto. Para a tela seguinte. Imaginar que eu finalizei a avaliação, eu já tenho aqui o resultado da Camila. Se eu tivesse chegado mesmo ao final, o sistema automaticamente faria o download do relatório. Se eu interromper a meio, eu tenho que voltar cá atrás, ao início, e aqui eu tenho a possibilidade de editar a avaliação. Imaginem que eu me lembrei de alguma coisa, eu venho aqui a este ícone e vou editar aquilo que eu escrevi. Vamos imaginar que eu me apercebo que pontuei de forma errada, vou lá e tenho a possibilidade de corrigir. Aqui permite-me imprimir. E a edição também, Rafael, pode ser utilizada quando o profissional decide, por algum motivo, avaliar pelas áreas. Então, ele entra, né, avaliou, por exemplo, a organização semântica e lexical, em um outro momento ele vai avaliar as demais áreas. Então, ele consegue entrar na edição. Ok, perfeito. Aqui, por exemplo, neste momento, só está a aparecer na tela o quê? Aquilo que nós avaliamos. Se tivéssemos feito a bateria toda, ele ia aparecer o resultado, como depois já vamos mostrar como é que aparece, e vai ter o resultado quantitativo. Sim. E esse resultado quantitativo dá uma leitura a nível qualitativo. Está certo? Portanto, vai nos dizer que não adquiriu competências na área da linguagem, para organização semântica e lexical, neste caso, porque tem uma pontuação baixíssima, não é? Sim. E, portanto, e que apresenta comprometimento da habilidade semântica e lexical. Portanto, nunca nos vai dizer aqui que tem uma perturbação da linguagem, não é? Portanto, nós depois, enquanto profissionais, ou os fonos, ou os psicopedagogos, ou o técnico que utiliza a bateria, é que vai fazer esta leitura, não é?
Exatamente. E uma outra coisa, quando naquelas respostas que nós comentamos que você vai inserindo o que seu paciente disse, no relatório também aparecem, né, esses erros para que você possa fazer Exatamente, essa vão análise aparecer lá, não posterior. é? Mas isso é só na Sim, vão parte aparecer. finalizada. O que é que eu tenho? Eu tenho Exatamente. a tabela de respostas também, que vem colorida. Nós, se bem se lembram desse lado, aplicámos o quê, Camila? Desculpa, Rafael. Nós aplicámos o quê? Aplicámos a organização semântica e Ah, sim, lexical, aqui a organização semântica e lexical dentro da primeira prova, onde foi reconhecimento e identificação pronto, ou seja, o que está a das palavras. vermelho é aquilo que está com um percentil, que está como resposta errada, e aquilo que está Sim. azul está como resposta certa. Isto serve-nos para quê? Para nos auxiliar até na questão quantitativa, onde você quando não o parcial ele vai aparecer na cor amarela, onde você pode fazer essa análise também, e no cinza aquilo que não foi avaliado ainda. Ou aquilo, exatamente, a cinza não está avaliado, a vermelha está avaliado, mas está errado, a amarelo Sim, está avaliado, mas está parcial, e a legal. azul está avaliado e está correto. É isso? Exatamente. E isto permite-nos depois fazer também um trabalho comparativo, não é? Sim, porque você, né, visualmente isso nos facilita bastante, e depois você pode comparar e fazer em um outro momento essa reavaliação e Mais ou menos verificar está, não é? Que é eu chegar aqui e eu faço reavaliar, isso. certo? Se eu apertar Isso aqui em mesmo. reavaliar, o que é que vai acontecer? Neste caso, vai aparecer a mesma data, mas vamos imaginar que eu estava a aplicar um ano depois, não é? Portanto, iria aparecer aqui a data de 11 de maio de 2021, a Sim, data que é de o que a nascimento. gente sugere, uma avaliação após um ano apenas, se você fez a avaliação de todas as áreas. Não entendi, Camila. O que a gente sugere é isso que você disse, Rafael, um ano depois, a avaliação, a reavaliação, se você fez de todas as áreas naquele momento. Com a devida intervenção, não é? Exatamente, com a devida intervenção. Não Não é adianta, né, a passou gente vai um ano e a reavaliar aquisição sem vai ser feita. intervenção nenhuma. Exatamente. Pronto, então eu tenho aqui os mesmos dados e vou salvar. E agora vamos só fazer o teste de avaliar todas as outras No- áreas, ok? Sim, Portanto, vamos colocar aqui ok. certo, vamos imaginar que a intervenção foi fantástica, que o aluno recuperou bastante em algumas coisas e, portanto, o que é Bastante. que eu vou fazer? Vou salvar. Atenção a quem nos está a ver, nós só estamos a testar a primeira grande área e uma das sub-áreas. São várias, está bem? Só que não tínhamos tempo aqui Exatamente. tudo e estamos a testar apenas uma, está bem? Portanto, eu não vou fazer aqui a 2, vou voltar atrás e vou ter forma de também imprimir este relatório quando chegar ao final, ou então eu posso chegar aqui e vou apertar o botão que diz comparar. Reparem, eu já cá tenho a avaliação que foi feita em 2020 e a avaliação que foi feita um ano mais tarde. Posso sempre editar aquilo que fiz ou posso imprimir. Reparem, se eu apertar aqui a de 2021, vai aparecer o relatório da avaliação que foi feita um ano depois, onde tem novamente a pontuação e eu volto a repetir. Camila, só temos aqui a pontuação de uma, não é? Das Sim. áreas De, e de uma etapa de uma das áreas, exatamente, só exatamente, para exemplificar. isso mesmo. Portanto, o que é que nós vamos ter aqui? Vamos ter o texto e vamos ter, dentro desta, vamos ter a análise qualitativa e vamos ter o tal azul e o tal vermelho que eu vos falei há pouco. Isto serve para quê? Quando nós apertarmos aqui o botão comparar. Oi? Deu erro aqui. Comparar. Deu erro porquê? É verdade. Eu só consigo fazer a comparação total quando nós temos a bateria na totalidade. De qualquer forma, para não ficarem preocupados desse lado, porque eu consigo fazer individualmente, ou seja, se eu vier aqui e apertar print aqui e print aqui, eu consigo ver as duas, não é? Consigo comparar as duas. Ou seja, fazendo isto, eu vou mostrar aqui, não é? Fazendo isto, eu consigo abrir e comparar esta com a anterior, certo? Aqui. Eu consigo fazer estas duas comparações.
qualquer maneira, também já foi pedido ao informático que trata da plataforma que seja possível, e muito em breve estará, em breve serão uns dias, em que se possa comparar a bateria mesmo por áreas isoladamente, ok? Porque até aqui só era possível de outra forma. Portanto, só era possível fazer esta comparação quando se aplica a bateria na totalidade. E é isso mesmo, Camila. Então, na verdade, dentro em breve, dentro de poucos dias, vai haver a possibilidade de nós fazermos este trabalho comparativo também só pelas áreas ou por poucas etapas que nós façamos. A questão é que ela dá para fazer quando se faz a bateria na sua totalidade e dá para fazer quando se faz uma área completa. Aqui o que nós fizemos foi fazer um exercício de uma área e, portanto, não dá para comparar. Mas quando se avalia uma área completa, já dá para fazer a comparação. Mas eu acho que foi perceptível para quem está desse lado a ouvir-nos. Portanto, vou compartilhar aqui a tela, mais ou menos isto, não é, Camila? Exatamente, é onde você terá por cada área, lembrando que se você fizer todas as etapas, tem que ficar atento a isso, porque vai aparecer a pontuação total se você completar todas as etapas, e ao final o total daquilo que você avaliou, a balinha completa ou não, e para ter também essa análise do relatório nessa etapa dissertativa. Ou seja, aqui nós já vemos todas as áreas com a pontuação, o total, Sim. E depois temos aqui uma parte do que é o relatório, certo? Exatamente. Muito bem. Então, como é que nós podemos fazer esta análise deste relatório? Como é que os colegas podem fazer esta análise? Como o Rafael já tinha falado, e eu vou reforçar, a gente tem primeiro uma análise quantitativa em relação. Então, aqui, para que a gente possa analisar o relatório, além da avaliação quantitativa que já foi realizada dentro de cada área da balinha e no seu total, a necessidade de se levar em consideração o ambiente cultural e o meio que essa criança ou adolescente está inserida. É importante fazer uma anamnese completa da linguagem. Cada profissional tem os seus norteadores em relação à anamnese também. E é importante os critérios de exclusão. Quais são, né? Para você poder avaliar a questão da linguagem, a gente precisa excluir comprometimento orgânico, comprometimento neurológico, psiquiátrico, alguma anomalia que essa criança pode ter em relação à parte anatômica ou fisiológica e nos mecanismos de produção da fala. Veja, aqui nós estamos avaliando a linguagem e não propriamente a fala. A balinha, ela permite a avaliação dos transtornos da linguagem, que devem ser analisados apesar desse relatório que já foi emitido. Então, o profissional vai, frente a essa anamnese, essa coleta de dados e a análise que foi proposta dentro do relatório da Balin, analisar se essa criança está enquadrada dentro de um TDL, um transtorno do desenvolvimento da linguagem, ou seja, ela teve a maior parte dos parâmetros e das etapas abaixo da média, ou cometeu muitos erros. É porque é importante se essa criança... Oi? Aqui é importante também nós dizermos que quando o profissional faz o copy-paste do PDF que sai no relatório para colocar no seu próprio relatório, não é? Pode sempre alterar, obviamente, de acordo com a condição da criança, com as próprias observações que fez e com a análise clínica e com o senso clínico que lhe é inerente, supostamente, por ser um profissional da área, ele vai poder fazer esta alteração também, não é? Sim, exatamente. Ele vai alterar. Voltou aqui a travar um bocadinho aqui a internet. Vamos ver se, entretanto, a Camila volta novamente à nossa fala. Vamos interromper aqui o compartilhamento. Camila, parámos de ouvir aqui um bocadinho ligeiramente por causa do compartilhamento, mas também já tínhamos aqui chegado a esta etapa final da análise do relatório e, portanto, eu só tenho que lhe dar os meus enormes parabéns por esta produção, porque eu acho que vão ajudar
e muito todos os profissionais que trabalham com crianças com alterações da linguagem, e como é que as pessoas podem informar-se mais sobre esta bateria, como é que podem obter a própria bateria aí também no Brasil. Eu vou aqui compartilhar a tela, ver se eu consigo desta vez sem que a internet vá abaixo. Portanto, podem contatar a Camila, não é, neste momento, para obterem mais informações. Portanto, por favor, tem a fala, pode dizer. Sim, podem, né? Estou à disposição para qualquer outra informação que se faça necessária em relação a alguma dúvida ou algum comentário sobre a Balim. A Balim, ela pode ser adquirida, ela está à venda aqui no Brasil, validada para a população brasileira. Vocês podem, né, me procurar também dentro destes contatos que estão aí. Enviamos para todo o Brasil, não só a Balim, como as demais baterias do Dr. Rafael Pereira também. Tem acesso pela qual consoante também, né, a venda de todos os materiais através do e-mail ou pelo próprio site. Informações. Portanto, também, sim. Da Camila, se pretenderem um contacto mais direto com a autora e tirar dúvidas com a autora ou fazer alguma questão também à autora. Vou parar aqui o compartilhamento, portanto, desta vez agora deu certo. Sim, e assim podem tirar as dúvidas, fazer os comentários, que são sempre importantes, e já após, né, esse novo momento que vivemos de pandemia mundial, os nossos cursos acontecerão. Então, vocês também poderão fazer. Para que dia? Estava marcado para agosto. Vamos ver se ele vai acontecer, não é? Faça aquilo que, quando eu digo nosso, é porque a Camila ia explicar a aplicação desta bateria e da análise dos resultados. Eu iria explicar da bateria Paddle também e fazer umas oficinas também para alunos com dislexia. De qualquer forma, se na realidade ele se mantiver, nós vamos continuar a divulgá-lo nestas vias que vocês viram, ou no site, ou também no Instagram. Sim. E nas redes sociais, na verdade. E, portanto, se não se realizar, nós também vamos informar qual é a data posterior. Só desejamos é que todos fiquem bem, que todos estejam bem. Camila, muito, muito, muito obrigado de coração. Foi 1 hora e qualquer coisa que passámos aqui juntos, já tinha saudades suas. E muito, muito obrigado por esta colaboração fantástica e por esta parceria e por essa sua amizade também desse lado. Obrigado, Camila. Rafael, eu agradeço muito, né, essa amizade que fomos desenvolvendo ao longo do tempo, essa possibilidade que você me proporciona, me instiga a estudar mais, a ter mais conhecimento, tem ideias maravilhosas, nos tira da zona de conforto e compartilha, né, faz com que a gente possa trabalhar e realmente crescer juntos, profissionalmente e com muito conhecimento. Meu coração está gigante de alegria e de muito amor. Acho que eu vou me apropriar desses termos que eu gosto muito e acho que, né, realmente dizem o quanto eu estou feliz neste momento. Além dos beijinhos para todos que nos assistiram. Não é? Os beijinhos que você já aprendeu desse lado. Camila, muito obrigado. Já aprendi. Palavras. Agradeço mais uma vez a todos e a você, Rafael, né, por toda essa oportunidade. Eu só consigo tirar da zona de conforto, eu só consigo instigar, eu só consigo levar que as pessoas vão mais além se elas também deixarem que isso aconteça. Não imagino as pessoas que já passaram pelo meu percurso que não quiseram que isso não acontecesse. E a Camila assim quis. E, portanto, este reconhecimento é seu e não meu. Muito obrigado pela profissional que é e pela pessoa que é também. Quanto a si, aí deste lado, foi mais uma viagem pelo cérebro em casa. Despeço-me de si, despedimos da Camila e... Obrigada. Com mais surpresas. Obrigado e até breve. Até breve.